Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, nesta tarde eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, para a minha vida, né? Que o Espírito Santo de Deus venha a ser exaltado. A palavra de Deus se encontra nesta tarde, meus irmãos, em Provérbios, capítulo 15, do 1 ao 10. Amém? E a palavra de Deus fala assim, ó. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a, a astúcia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é a árvore da vida, mas a perversidade nela desprime. E é o espírito, o tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio não há perturbação. Os lábios do sábio derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz isso. O sacrifício do ímpio é abominação ao Senhor, mas a oração do reto é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas a ele que segue a justiça, ele ama. A correção severa há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Então, amados irmãos, a palavra de Deus aqui ela é bem clara, né? Que se a gente não seguir os mandamentos do Senhor, não seguir a vontade de Deus, né? Infelizmente, Deus, ele corrige o filho que ama, a filha que ama, né? E aquele que fala demais, né? Já viu aquele ditado que fala, aquele que fala demais dá bom dia a cavalo? Aqui na palavra é semelhante a isso. Você que fala demais, eu que falo demais, temos que corrigir a nossa língua. Temos que parar e analisar, porque a nossa palavra tem poder para amaldiçoar e poder para abençoar. Então cuidado, você que fala demais, porque você pode se tornar refém das suas próprias palavras, né? Não andar na perversidade, não andar no caminho do ímpio aí fora. O que é o caminho do ímpio? O caminho do ímpio aí fora é falar palavras que não edificam a Deus, palavrões, né? Falar aquilo que não agrada o Senhor. Porque se a gente somos uma nova criatura, né? Se Jesus está em nós, então por que, né? Não fazer a vontade do Pai? E tem mais uma também. O que é andar na justiça? Andar na justiça é fazer as coisas justas, né? Correto, sincero, né? Sempre temente a Deus, sempre temente a aquilo que Deus colocou no nosso coração, porque Jesus, ele tá vendo a gente, tá vendo nossas atitudes, nosso Deus está vendo manifestado nas nossas vidas o que a gente está fazendo, né? Não devemos sequer jamais falar palavras vãs, palavras que não edificam o Senhor. Então, nesta tarde eu te convido você a parar, analisar as palavras que eu falei. Foram boas? Foram abomináveis aos olhos do Senhor?
Então, meus irmãos, o nosso coração tem que se alegrar diante de Deus. Não é fácil, não está sendo fácil para você. Ah, irmão, eu peco no meu linguajar, eu peco no meu falar. Refreia um pouco mais a sua língua. Refreia o que é? Controla mais a sua língua. Pensa antes de falar. Espera o Espírito Santo falar com você. Não sai falando aquilo que te dá vontade de falar, porque muitas vezes a gente pecamos no nosso falar. Ofendemos as pessoas no nosso falar. Então, devemos ser sábios, justos, temente e começar também a ganhar almas para o Senhor. Começar também a praticar. Porque a nossa fé sem obras, ela é morta. Então a gente temos que continuar a caminhada com o Espírito Santo. Temos que continuar a nossa vida diante do Senhor com cautela, com muito cuidado. Porque se meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, então eu tenho que zelar dele, tenho que cuidar dele. Cuidado com o que você vê, com o que você fala, porque isso vai pro coração. Entra na mente, depois vai descendo até chegar no coração. Aí vem os desejos carnais de fazer as vontades do mundo aí fora. Mas, irmão, como que eu posso vencer? Orando, lendo a Bíblia, tá em contato sempre com o Espírito Santo através da mente, orando em pensamento, buscando e sempre atento ao ouvido do Senhor. E já vou te falar para você desde já. Cuidado. Cuidado com o que você pensa. Cuidado, porque o inimigo tem agido muito no nosso pensamento, falando coisas, falando aquilo que não agrada, falando palavras que te desanimam, que deixam de esmorecer a sua fé, você acaba esfriando espiritualmente. Esteja sempre em contato com todo o Criador, com todo o Poderoso, com o nosso Pai Celestial. A palavra de Deus que Ele é fiel e justo para nos perdoar e de purificar de toda injustiça. Jesus te perdoa. Se você pecou, se você errou, mas cuide para que você não caia. Porque a ira de Deus é uma coisa assim, é uma coisa muito temerosa. A gente tem que temer muito. A mão de Deus é pior do que a mão do homem. É pior do que a mão do homem. A vida nossa espiritual é baseada na lei do Senhor. O que a Bíblia fala? Que a gente deve meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, de dia e de noite, todo o tempo que você puder se dedicar ao Senhor, se dedica. Busca o Senhor. Não importa se você não sabe ler muito, mas se você sabe orar, ore. Se você sabe louvar, louva. Busque ao Senhor. Não há tempo mais para a gente estar brincando na presença de Deus. A nossa vida tem que ser baseada nos fatos que o Senhor quer que nós vivemos. Uma recomendação que eu recomendo muito, ler o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é uma benção. Fala muito sobre sabedoria. Fala muito sobre o que Deus tem para nossas vidas. Olha só para você ver aqui, ó. Ó, o versículo 4. A língua benigna é a árvore da vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Agora o 5. O tolo despreza a correção do seu pai,
mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Seja prudente, ouve a correção do teu Pai Celestial, ouve a vontade do Senhor. Então, nesse momento, eu quero encerrar essa mensagem do Senhor, tá bom? E peço a vocês, busquem o Senhor.